Thiago, como é que começou o seu envolvimento com a música? Conta pra gente. Bicho, eu tô com 40 anos já, né, cara? E meus pais têm uma loja de instrumentos musicais em Campinas, né? E isso começou em 76. Já dormi em caixa de violão, já fiz várias coisas. Quando eu tinha 12 anos, eu até então já ouvia bastante coisa, né? Música, ouvia muito Beatles, Supertramp, música nacional também, ouvia bastante coisa. E eu sempre gostava de cantar, meu avô era violonista. E nessa época você já fazia parte de alguma igreja? Já, eu sempre fui, eu nasci na igreja presbiteriana, né? E, assim, as primeiras coisas de igreja presbiteriana para criança sempre são coisas com percussão, né? Então, bandinha, não sei o quê. Toquei muito triângulo, cara. Nossa, triângulo, coco. Então, daí com 12 anos, a gente já tá com a cabeça mais pra música mesmo, né? Melodias, harmonias, tá? E minha mãe deu um violão pra mim e falou, você quer estudar violão? Ah, quero. Toda canção é um sonho e cada sonho uma esperança. Riso de qualquer criança a brincar num jardim lilás. Canto de amor me traz. Cada canção que lhe resta empresta ao mundo um fundo de calor. E a vida do compositor é sonhar com novas canções, sons, cores, mil tons. Criar raio de luz matinal, unir belo e real, a colorida aurora boreal. Fundir concreto e abstrato, banir as dores, seus maus tratos, formas, cores, retratos. Chorar de risos, sorrir em cores. Na 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 na. Na 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 canta o teu sonho, encanta o teu medo, tece mais uma canção, dedilha as notas da alma e versa o último segredo. E daí comecei com um professor particular, música do Roberto Carlos, e aí vai, né, cara? E então, assim, começou por influência da família. Tá, e você sempre estudou violão? Você teve algum contato com outro instrumento? Ah, depois guitarra, né? Todo violonista acaba virando um guitarrista, né? Daí em 2005 eu fui fazer faculdade, né? Tá, você fez a Unicamp, né? Eu fiz música popular na Unicamp. Legal. E foi interessante. Faculdade não ensina tudo, né? Eu acho que o músico ele já naturalmente ele já vem com uma bagagem que já pode ser desenvolvida, né? Então, assim, a faculdade ela tem essa, como qualquer outra escola também, né? E a partir de 97 eu comecei a compor, né? Eu tocava muito em restaurante em Campinas, né? A partir de 96. E daí eu tinha que tirar muito repertório. Você fazia MPB, restaurante? Sim, Chico Buarque, Van Lins, 14 Bis, Tom Jobim,
Coisas assim que exigiam muito de mim a parte de percepção, né? Eu tinha que tirar. Harmonia. E eu, como sou muito chato, cara, eu gosto de tirar igualzinho que tá no disco. Então, assim, eu ficava ouvindo, voltava, né? Ainda bem que nessa época já não era mais LP, né? Vai comandando, se der um rolo alguma coisa, você errar, a gente pede pra voltar de novo. E, consequentemente, eu comecei a ter uma visão mais ampla daquela coisa dos acordes. Sim. Né? E daí eu comecei a cantarolar e a encontrar alguns caminhos harmônicos de acordes e eu comecei a ter algumas ideias. Né? E foi nessa época que você já teve o início para fazer o seu CD primeiro, que é em 1999. Isso. Qual o nome do CD mesmo? Nenhum Outro Caminho. Né? Que em 97 comecei a compor. Tá. E daí eu já comecei a fazer algumas coisas que eu fui arquivando. Né? Fui escrevendo, gravando. E acabou virando disco em 99. E foi legal que eu tinha um amigo que... Eu conheci o João Alexandre nessa época também. Né? Ouvia muito o João, Guilherme, Jorge. Quando era moleque, da mesma região, né? De Campinas, né? Sim, eu e o João somos, né? Então a gente tinha essa facilidade de estar sempre junto. E daí um amigo me levou até a casa do João, que já estava com o primeiro estúdio. Já tinha o estúdio. Já tinha um estúdio em casa. E aí mostrei as músicas, já tinha as músicas já fechadas pro disco. E o João, puxa, cara, que coisa interessante isso aí. Então, o João já de primeira, assim, foi um dos caras que musicalmente já me direcionou, né? Que legal. E participou muito durante as gravações, ele dirigia, dava opinião. Então, assim, acho que todo cara que começa tem que ter alguém para dar uma orientação, né? E para mim foi o João, né? Dá um empurrãozinho. Tive esse privilégio, né? No caso do João foi um empurrãozão, né? 3, 4. Quem não fez o que devia, mas só fez o que queria, vai ter que se explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia, vai ter que se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Pois todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, pois todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Quem faz da vida um faz de conta, só se engana e não se encontra, porque fingir não é viver. Quem procura a liberdade nunca foge da verdade, porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Pois todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, pois todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão, pois todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, pois todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. E aí em 2004, cara, assim, em 99 o primeiro disco, né? Em 2004 eu comecei, a partir do primeiro disco, comecei a
ter outros contatos com outros músicos, com outros artistas também, né? Então, graças a essa primeira exposição, eu tive a oportunidade de fazer um segundo disco com outros músicos, né? Peguei alguns músicos que vieram do primeiro, né? Ou seja, eu aumentei a equipe que começou a trabalhar comigo desde então. Em 2004 foi o segundo Thiago Viana. E daí que veio antes do Maria Rita, porque a Maria Rita fez um segundo Maria Rita, que é o segundo disco dela, né? Então, em 2004 veio o segundo, e a ideia de segundo, mas por ser o segundo trabalho, mas também a sua visão sobre... Exatamente. Né? Segundo, as coisas que eu percebo da vida que a gente tem, né? E transformando em música isso, então era a minha visão. E musicalmente falando, Thiago, você consegue distinguir uma diferença de 99 para 2004? O que você coloca como diferente lá? Do primeiro disco eu participei muito pouco de mixagem, dos arranjos e masterização, que é o fechamento que você dá no som do disco. Né? Você deixou mesmo na mão do João, então? Ficou na mão do João, e tinha o Moisés Alves, pianista, tecladista muito legal, que trabalha com muita gente hoje aqui em São Paulo, que fez os arranjos. Né? E daí no segundo eu participei das sessões, né? E eu comecei a ter mais opinião, porque eu aprendi, comecei a ouvir mais, prestar atenção em detalhes, né? E eu enchi o saco do João, né? Você entrou mesmo como produtor mesmo. Acabei ficando como produtor, né? Um misto de produtor executivo e artístico, e aí vai. E é legal, né? Porque a gente que é independente, a gente vai buscar uma música na rodoviária, toca, canta e serve o cafezinho ainda. E leva ele de volta para a rodoviária. É bem assim mesmo. Então o segundo disco já foi assim, uma evolução. Musicalmente já teve, cara, os arranjos, contei com arranjos de Thiago Pinheiro, que legal. Que toca com o Nelson Bomilca, grande e toca pianista. com vários caras aí também. Tocou no Rock in Rio recentemente, tocou com o Steve Wonder, né? Fez uma parecida. Muito legal. Legal. Então, assim, graças ao trabalho, né? Eu vi que as portas foram se abrindo, graças a Deus, né, cara? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Sem dúvida. Né? Se eu pudesse perder a razão, se eu desse o que eu tenho de valor pra salgar o mundo e ver este mar quebrar este doce anseio de salvar este céu sem ter chão. E rasgar sem piedade o desamor pra mostrar profundo desejo de andar sem medo, fazem-me rebelde por fazer de meu sonho verdade demais. É tão sério o desgosto dos outros, saudade demais do desejo de andar sem medo.
sem medo. Então, a partir de 2005, eu comecei a ter convites para participar de outros projetos. Gladir Cabral, O DVD Casa Grande, a cantata Consola Meu Povo, do Heather com Guilherme. De 2 projetos do Jorge Camargo. A Volta do Filho Pródigo. A Volta do Filho Pródigo do Gerson Borges. Né? Então, assim, naturalmente, e o que eu gosto de falar quando perguntam é assim, que isso aconteceu naturalmente. Eu não precisei ir lá, deixa eu... Sim. Né? Eu não gosto de fazer isso. Legal. Então, assim, naturalmente, o trabalho, né, não só meu, mas de de uma equipe de amigos, né, começou a abrir outras portas. E daí eu comecei a ver a possibilidade de fazer parcerias em canções. Né? Nesse CD, o último tem bastante, O último, né? o mais recente, ele tem essa parceria com o Jorge, com o Gladir, com o Tom Ferro, o Mário Coutinho, Jader Gudim, que são amigos. Silvia, né? A Silvia Mendonça, Uma música lindíssima. Uma música chamada A Moça. Linda, linda música. Né? E a linguagem mudou também. A linguagem do disco, ela é acessível a qualquer um que está andando pela rua. Qualquer um entende a respeito do que a gente está falando. Que não é uma coisa muito fácil para a música cristã atualmente, que usa uma linguagem própria dela, própria, né? Muito característica, né? E que as pessoas às vezes precisam de um dicionário. Pô, o que esse cara está falando? Né? Então, Não assim, dialoga, né, Thiago? Não dialoga com outras pessoas. Então, né? Mário, eu acho que assim, o nosso grande papel é a gente chegar até as pessoas, né, cara? É o seu tempo, Thiago. A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, né, Thiago? Sobre a música contextualizada. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, então, já que a gente está falando, né? Eu acho que a gente essa nova proposta, né? Então, musicalmente, o pessoal fala, puxa, a música tem que ser mais brasileira, tal. Eu acho que tem o seu enorme valor, porque a gente identifica, Claro. a gente se alegra quando a gente, eu vou viajar para o Nordeste agora, quando eu ouço um repente, puxa, eu me sinto assim muito alegre, que é uma coisa da nossa terra, né? Então, Se assim, identifica, né? Se identifica, é uma coisa que é feita aqui, né? E a mesma coisa acontece com a linguagem. A gente tem que falar o que as pessoas estão falando na rua, sabe? Esse canal precisa ser o mesmo, né? Pô, a gente tem um putz exemplo do Paulo, que ele foi lá na Grécia, ninguém conhecia nada de Deus, e ele já emenda com um assunto lá das redondezas, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da contextualização musical do artista, ela é importante para que o trabalho consiga disseminar, né? Pulverizar, e aí a mensagem, eu acho que vai cair com muito mais gentileza e receptividade por parte das pessoas, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que fazer pontes e não muros, né? Eis que o Espírito do Eterno Deus está sobre mim e me enviou para levar boas novas aos pobres e aos aflitos reanimar, dizer que a liberdade Deus me escolheu para dizer que o tempo é chegado, tempo em que Deus vai salvar o seu povo querido, tempo em que Deus vai acertar todas as contas vencidas. Deus me enviou para consolar aqueles que hoje choram sua tristeza,
transformar em alegria e dar-lhes as roupas de festa em vez de luto, perfumes de felicidade em vez de lágrimas, e assim serão como árvores plantadas para sempre na casa de Deus. Tiago, uma pergunta que eu sempre faço, e eu acho bastante pertinente, é meio filosófica, mas como seria a sua vida sem a música? Tá virando já um chavão, né? É um chavão, né? Todo mundo pensa, né? Como seria a sua vida sem algo que você faz, né? E eu estava pensando sobre isso porque a gente relaciona muito aquilo que... Eu não seria certa pessoa se não fosse isso, se eu não fizesse, se eu não fosse tal profissional, né? E música eu enxergo algo como parte da pessoa, né? Por ela visitar o campo da sensibilidade, da percepção, né? Revela muito de quem você é. É claro que outros tipos de profissionais também têm essas possibilidades, né? Mas o músico, o artista de qualquer outro segmento também, é uma coisa que está muito exposta, né? Então, assim, seria como se tirar parte de mim, né? Que é uma resposta que todo mundo dá, né? E eu acho que eu seria mais chato. E fecha aqui. Eu seria mais chato sem a música, porque eu sou um cara muito racional. Tá, então a questão da percepção, da sensibilidade tendem a dar uma temperada, uma equilibrada nisso tudo. Eu ia ser mais chato do que eu sou. Tiago, obrigadão por você ter vindo no Mackenzie, prazer te receber aqui. Prazer é meu, velho. Vamos embora agora cantar uma música para terminar? Vamos. Então vamos embora. Vamos embora. É mais fácil dizer que você tá errado, que é você quem pecou. É mais fácil até ser a pessoa que finge, não aquela que sou. É mais fácil esconder o que sinto por dentro se eu não posso me expor. É mais fácil esquecer do vazio que sinto pra sentir seu amor. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. É difícil entender que apesar dos meus erros, Deus já me perdoou. É difícil de ter que aguentar sossegado o vazio e a dor. É difícil dizer que eu preciso de abraço, que eu preciso de amor. É difícil amar uns aos outros, eu sei como Cristo me amou. É mais difícil. É difícil. É preciso olhar para Cristo. É preciso parar de olhar para si. É preciso abraçar o aflito. É preciso encher-nos do amor. É preciso olhar para Cristo. É preciso parar de olhar para si. É preciso abraçar o aflito. É preciso encher-nos do amor de Cristo. De Cristo. É difícil entender que apesar dos meus erros, Deus já me perdoou. É difícil de ter que aguentar sossegado o vazio e a dor. É difícil dizer que eu preciso de abraço, eu preciso de amor. E é difícil amar uns aos outros, eu sei como Cristo me amou. É difícil. Será? É difícil. É preciso olhar para Cristo. É preciso parar de olhar para si. É preciso abraçar o aflito. É preciso encher-nos do amor. E é preciso olhar para Cristo. É preciso parar de olhar para si. É preciso abraçar o aflito. É preciso encher-nos do amor de Cristo,
será que é difícil? De Cristo. Obrigado, Sérgio. E você poderia me dizer o que é uma melodia? A melodia Melodia é uma sucessão de notas. é a música cantada, não sei, deve ser isso. É diferente da harmonia, é diferente do ritmo. Olha aí, maestro, tá difícil responder essa pergunta. Você pode explicar pra gente? Bom, dos elementos que existem na construção do fenômeno musical, melodia é um dos bem importantes. Melodia é uma sequência de sons musicais, de sons afinados, de sons que a gente pode mensurar, pode medir por aparelhos de forma que a gente consiga definir o número de vibrações por segundo. É isso que define um som. Um som é um ruído organizado, ou se quiser de outro jeito, um ruído é um som desorganizado. Para ser um som musical é preciso que essa sonoridade seja mensurável, a gente consiga medir isso, número de vibrações por segundo, que possa ser definido uma altura. Bem, nesse caso, se a gente tem uma série desses sons, um depois do outro, a gente tem uma melodia. Quando a gente fala numa melodia, a gente não fala em feio, bonito, uma melodia bacana ou não. Claro que isso existe também, mas isso pode ser subjetivo. Também uma melodia não precisa ser um negócio altamente sofisticado. Uma melodia pode ser de uma única nota. Se você for para um instrumento musical, imagine um teclado, um piano, e ficar batendo uma única nota por algum tempo, você terá construído uma melodia de um único som, mas será melodia nesse conceito mais genérico ou talvez mais específico de melodia dentro da teoria da música. Portanto, qualquer um de nós, qualquer um de você que me ouve, pode fazer perfeitamente uma melodia. Boa ou ruim, mas será uma melodia, desde que seja uma sucessão de notas. É isso aí.